E aí, galera, vamos lá? Assunto de hoje, a aprendizagem. De certa forma, uma sequência do vídeo anterior que fala sobre o diálogo e, portanto, inspirado no meu amigo Paulo Freire. Então, a aprendizagem, ensinagem, do que se trata, afinal de contas? Nós podemos partir do princípio que as coisas no mundo estão jogadas no mundo. Vamos partir daí. Vamos imaginar, né, que uma criança, ao nascer, já encontra o mundo dado, de certa forma, parecido com a situação no momento em que não havia humanos no planeta e então se desenvolve e acaba surgindo o homem com linguagem, o ser humano com linguagem e, portanto, o ser das coisas estavam aí e ele teve que falar sobre o mundo, ele teve que nomear, ele teve que relacionar, ele teve que contar histórias sobre aquilo que ele via. Da mesma forma, a criança, ela chega ao mundo e as coisas estão aí. E ela precisa fazer representações. Ou seja, ela precisa incorporar através da linguagem tudo que está dado. Imaginem, ela não tem linguagem, ela não tem conhecimento sobre as coisas e as coisas vão sendo apresentadas ao mesmo tempo em que a linguagem é apresentada e ela vai trabalhando o mundo ao falar do mundo, ao dialogar o mundo, dialogar as coisas com as pessoas que convivem com ela, com os familiares, com o pai, com a mãe, com o irmão, não sei, enfim, ela vai desenvolvendo junto com o outro a aprendizagem do mundo. Ou seja, uma aprendizagem que, se não fosse uma representação, se não fosse a fala, se não fosse a ideia que ela vai criando sobre o mundo, para ela não faria sentido ou sequer existiria, porque não teria contato com a consciência dela. Percebam que o mundo, portanto, ele é algo aberto, ele é algo que é simbolizado, ou seja, é algo que é falado. Portanto, a objetividade pura e absoluta das coisas está fora do mundo humano, porque o humano só sabe das coisas porque das coisas fala. O que é natural em nós é a abertura para a aprendizagem. Assim que desenvolvemos a linguagem, também desenvolvemos, e agora, ainda bem, né, que já está desenvolvido a abertura. Não é mais como fechar a abertura. Nós estamos abertos para o mundo, portanto, abertos à aprendizagem com o outro. E qual seria o processo? Né? Consciência das coisas, então. Consciência, reflexão, re-reflexão e diálogo. O que quero dizer com isso? É preciso, primeiro, que as pessoas tomem consciência das coisas, ou consciência dos temas, consciência do que está à volta dela, e após essa consciência que chega pelos sentidos, que seja pela audição, pela visão, mas principalmente este mundo contado, né? É preciso que se tome consciência dele. Depois, é preciso que se reflita sobre isso. Então, não é só a tomada de consciência, mas refletir sobre isso, né? Os limites de veracidade, de credibilidade, de coerência, de consistência, depois uma reflexão. Eu vou refletir de novo, porque assim que eu amadureço uma primeira concepção, né? Outras concepções estão acontecendo, outras reflexões são possíveis. Então eu estou sempre refletindo. E então, o diálogo. Porque não pode ser um monólogo comigo mesmo.
Essa reflexão, ela é uma reflexão com o outro, porque ele vai discutir, dialogar as suas coisas comigo e eu vou discutir, dialogar as minhas coisas com ele ou com eles, né? Podemos pensar um pai de família discutindo com seus filhos o que ele entende de mundo e os filhos discutindo com seu pai as coisas do mundo, ou com sua mãe, com sua tia, com sua madrinha, não sei com quem, ou o professor discutindo com seus alunos e os alunos discutindo com esse professor. Vejam que há aqui uma ideia de igualdade. A concepção que o aluno tem de mundo, a consciência e as primeiras reflexões que o aluno tem sobre o mundo tem tanto valor quanto as reflexões do professor sobre o seu mundo. Agora, nós vamos para o aspecto da reflexão, ou seja, nós vamos repensar essas reflexões já feitas e vamos, portanto, discuti-las, dialogá-las para que possamos aprender com o outro. De certa forma, aprender ensinando e ensinando aprendendo, porque sempre alguém tem algo a dizer que o outro ainda não disse ou ainda não ouviu em algum aspecto e, portanto, ele está na situação de aprendizagem. Seja professor, seja aluno, seja pai, mãe, filhos e filhas, seja vizinho com vizinha, seja lá quem for, existe uma possibilidade sempre presente de aprendizagem, porque somos sujeitos de abertura. Inclusive, para que haja um fechamento, para que não haja aprendizagem, insisto, para que haja um fechamento, para que não haja aprendizagem, é preciso um esforço. Porque assim como é difícil aprender algo novo, né? Exige um esforço de aprendizagem, é preciso um esforço para que não haja aprendizagem. Como assim? Né? Se eu não quero falar sobre o racismo, por exemplo, é preciso um esforço para não querer dialogar um assunto que está aí, está jogado aí, né? Está em todos os lugares. Se eu não quero falar sobre o aborto, não quero, eu me recuso, é preciso um esforço. Eu vou desligar o meu computador, vou fechar o livro, vou escolher as pessoas que vão falar comigo, porque eu não posso falar com todas, porque estes temas eu não quero. Arrisco até perder a amizade. Então percebam que como somos de abertura, o fechamento exige um esforço, uma escolha de comportamento. Percebamos que lá no meu exemplo anterior, né, da criança que tem o mundo já posto, ou a humanidade que ao nascer já tinha um mundo posto e teve que aprender, desenvolver linguagem, desenvolver representações, conceitos sobre o mundo, nós podemos imaginar que, do ponto de vista cultural, o mundo está dado. Como assim? Neste momento que eu estou falando com vocês, que estamos dialogando, estão acontecendo coisas que independem de mim no mundo cultural. Seja guerras, seja teatro, seja um livro novo, estão acontecendo coisas que estão sendo jogadas aí, porque eu ainda não tenho consciência, mas que chegarão à minha consciência. Percebam que para a minha abertura de mundo vai começar a chegar informações cada vez maiores, em quantidade maiores, né? A tal ponto que eu me percebo como um sujeito que vou ter que fazer escolhas. Eu sou um sujeito livre por excelência, porque eu vou ter que fazer escolhas, como não cabe na minha consciência. Toda a produção cultural do mundo, toda a criação sobre o mundo que os homens, que as pessoas, que a humanidade, né, estão produzindo e estão criando, não cabe na minha consciência, né? Eu acabo tendo que fazer escolhas. E eu faço escolhas baseado em quê? Baseado nos meus valores. E esses valores vêm da onde? Daquilo que eu aprendi.
daquilo que eu troquei informações, daquilo que eu estou sedimentando em mim. Percebam que é provável que as escolhas de aprendizagens que eu tenha feito até agora vão orientar as aprendizagens futuras. Mas vamos imaginar que eu estou consciente que eu sou um sujeito de escolhas e que eu estou consciente de que o que eu sei hoje me predispõe a aprender por um determinado caminho. E eu quero ser um sujeito mais aberto possível. Portanto, eu vou ter que me esforçar e criar o hábito de provocar aprendizagens, provocar diálogos com outras pessoas que sejam diferentes do que eu já venho experimentando. Porque se eu sempre promover diálogo com os diálogos e com as pessoas já feitas, eu estou ou me fechando, como eu disse antes, para novas aprendizagens, posso estar limitando novas aprendizagens a um percurso, né? E se eu fizer o inverso disso, me forçar por hábito a estar o mais atento possível para poder ser mais abrangente possível nas minhas escolhas, é possível que eu esteja brigando para ampliar a minha abertura para o mundo. Então, há pessoas que estabelecem para si a tarefa de manter ampliada ou ampliando a abertura para o mundo. Existem outros que procuram o inverso, ou reduzir a sua abertura para o mundo, focado numa visão só, muitas vezes ideologicamente castrante, e até, quem sabe, fechar e não quero mais aprender, acabou por aqui. Percebam que tudo isto são, evidentemente, escolhas. E eu só sei que são escolhas à medida que eu reflito sobre minha abertura para o mundo. No momento em que eu dialogo com outras pessoas, com outro tipo de visão de mundo, para eu perceber que a minha visão é uma escolha. Vejam, eu estou falando em certo e errado, moralmente bom, moralmente ruim. Eu estou falando em escolhas. É preciso que eu tenha consciência que são escolhas para que eu possa refletir e re-refletir sobre elas. É bastante interessante que nós tomemos consciência, enquanto seres humanos, da nossa precariedade. É importante que nós, enquanto seres humanos, reflitamos e percebamos como o mundo é periculoso, como o mundo é perigoso, como somos frágeis, como pensar no futuro é uma aposta, porque o futuro pode não estar lá dali a pouco. E por que digo isso? Quando eu percebo que eu sou precário, que preciso de muitas coisas, que eu preciso quase que de tudo, porque um animalzinho na floresta, ele precisa quase que de nada, ele só precisa daquilo que ele foi orientado pela natureza. E se tem aquilo que ele precisa, é suficiente. Nós não, nós somos precários. Me falta alimentação, eu tenho que plantar. Eu preciso aprender a plantar. Me falta pelos, eu tenho que me vestir, inventar a vestimenta e o que é o belo no vestir. Veja o quanto nós somos precários. Precisamos de óculos, precisamos de tecnologia e, portanto, sermos precários, ao contrário de parecer algo ruim, é algo muito bom, porque nos aponta para a necessidade de aprendizagem. E aquele que não quer aprendizagem, quer fechar o seu mundo ou reduzir, né? Me parece que ele não tem consciência da precariedade da situação que ele se põe, né? Porque ele precisa ampliar. Porque o mundo é periculoso, o mundo é perigoso, né? É perigoso porque eu posso não ter argumentos suficientes para convencer alguém. Olha o perigo disso. Eu posso não ter empregabilidade no momento de escassez de empregos. Olha o perigo que é isso. Eu posso envelhecer sendo jovem, não tendo novidades na fala, não melhorando a minha linguagem, não aprendendo nada, não dialogando nada. Perceba o perigo disso num mundo em evolução. Doenças nos afligem, né? E precisamos tanto aprendermos, criarmos remédios, conhecimentos, linguagens, tecnologias. Nós somos sujeitos que, se de um lado somos precários, né?
de outro lado, nós somos sujeitos de desejos infinitos. Sempre estamos desejando e desejando cada vez mais. Percebam que ligar a minha precariedade ao desejo, o liame que junta os dois, é a abertura, é a aprendizagem, é a capacidade de me manter cada vez mais aberto, cada vez mais dialogante, cada vez mais percebedor das coisas e percebedor das pessoas como sujeitos iguais na sua capacidade de ter conhecimento, produzir conhecimento e, portanto, independente da sua formação, independente de tudo, ele é uma pessoa que tem que, né, ser aceita por mim como digno de diálogo. Porque se eu escolher, eu falei tanto de escolhas, né? Se eu escolher muito com quem eu dialogo, é capaz de eu estar monologando junto com outra pessoa, dizendo o mesmo, sempre, sempre o mesmo. E aí a reflexão não acontece, porque mesmo nós somos 2, 3, 4, 5, nós somos sujeitos de monólogo. Estamos monologando juntos, né? O som fica mais alto ao falarmos juntos, mas dizemos sempre a mesma coisa e, portanto, não há uma aprendizagem de novidades. Portanto, resumindo e encerrando, eu digo, por gentileza, optemos sempre, livres que somos, pela abertura, por enfrentar o risco, enfrentar o novo através do diálogo com o outro, Experimentemos sempre que possível livros novos, possibilidades novas, pessoas novas, canais novos, né? Enfim, procuremos sempre aquilo que abre e evitemos o conforto daquilo que nos mantém como está e evitemos o esforço por evitarmos a aprendizagem. Aqueles que não querem aprender, que tá bom assim, né? E esse talvez seja o mais triste dos casos. Abraço e até a próxima.